Olá pessoal, bem-vindos ao canal Floricultura. Eu sou o J. Londe e nós estamos aqui falando sobre educação. Nosso objetivo de hoje, nosso assunto de hoje é estabelecendo metas. O que são metas? É o seguinte, metas são objetivos menores que nós vamos estabelecer quando o nosso objetivo principal é muito grande, é difícil de ser atingido de uma vez só, ou quando ele está muito distante, né? Demanda muito tempo para a gente atingir o objetivo. E às vezes a gente acaba duvidando se vai alcançar ou não. Então, para isso, nós vamos fracionar esse objetivo em objetivos menores, que nós chamamos de metas. Vamos dar uma comparação assim. Suponhamos que eu queira subir no telhado da minha casa, esse é o objetivo. Subir de um pulo só vai ser difícil, né? Talvez até impossível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma escada. Cada degrau da escada vai ser uma meta. Vamos subir um degrau de cada vez. Eu vou pisando num degrau, no outro, até atingir o objetivo principal. Então as metas são muito úteis, né, para a gente conseguir atingir o objetivo que nós queremos. Só que as metas também elas são traiçoeiras. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes nós nos empolgamos tanto, né, ficamos tão assim empolgados, satisfeitos por ter atingido uma meta, que paramos por aí. Esquecemos o nosso objetivo, que no caso do exemplo é subir no telhado. Né? Então eu não vou ficar parado no primeiro degrau da escada, nem no segundo, não é isso? Eu não posso trabalhar para as metas, né? Porque se eu trabalhar para as metas, eu vou trabalhar para a autossatisfação, para mim mesmo. Né? Em educação, já falamos isso no vídeo anterior, não se trabalha para o ego, né? Trabalha-se para o outro. Né? Outra coisa importante também quando se estabelece metas, é que se nós formos trabalhar para elas, nós podemos correr o risco de coisificar o aluno, transformar o aluno num objeto, não é isso? E não é bem assim. Nós não podemos esquecer, né? Não podemos deixar de ter em vista qual que é o nosso objetivo principal. As metas são os degraus da escada. A partir do momento que você atingiu a primeira meta, você já tem que focar na segunda. Atingiu a segunda, já vai focalizar na terceira, e os seus esforços vão para a quarta meta, e assim sucessivamente. Não é isso? Então tá bom. Vamos lá então. Estabelecendo metas. Esse é o nosso assunto de hoje. Né? Como esse canal aqui foi criado para falar de experiências, falar de vivências, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há alguns anos, né? Na minha vida, né? E que vai servir também aqui como um exemplo para isso que nós estamos falando de hoje, nosso assunto de hoje. É o seguinte, durante muito tempo eu fui adepto ao tabagismo. Eu fumei durante mais ou menos 33 anos da minha vida. E sempre tentava largar de fumar, porque como professor, inclusive de biologia, eu sabia dos malefícios que o cigarro traz, estava me prejudicando severamente, e eu precisava deixar de fumar. E o que acontecia? Eu tentava largar de fumar, eu tentei de tudo, tentei adesivo de nicotina, tentei remédios para ansiedade, tomei remédios para deixar de fumar, né? Fiz uma série de coisas que era bom, que era útil, eu tentei fazer. E não logrei os resultados que eu queria. Né? Acontece, pessoal, que a educação que eu tive foi uma educação, assim, digamos, tradicional, sei lá, muito rígida, e toda vez que eu tentava, eu fracassava, né? E tinha que conviver com vício e com fracasso. E eu me sentia mal, me sentia péssimo. Né? Aí quando eu comecei a estudar a educação, quando eu expliquei no vídeo anterior, que eu comecei a pesquisar para resolver meus problemas que eu estava tendo dentro da escola, dentro da educação, eu busquei primeiro os teóricos, né, da educação. Depois, como eles não me atendiam na minha necessidade, eu busquei livros de autoajuda para tentar ver se eu conseguia resolver o problema, já que eu não estava tendo apoio externo. E nesses livros de autoajuda, eu descobri que o fracasso faz parte da vida. Ele faz parte do sucesso. Né? Na educação que eu tive, era muito rigorosa. Se você tem um sucesso, é premiado por isso. Se você tem um fracasso, é castigado. E ninguém precisa ser castigado pelo fracasso. Porque o fracasso faz parte da caminhada, não é isso? Nós temos aqui tirar lições dele, né? O que eu vou aprender com esse fracasso? Se eu aprender alguma coisa, eu vou me tornar mais forte, não é isso? Então eu comecei a melhorar o meu relacionamento comigo mesmo. E foi por aí que eu acredito que me tornei um professor melhor. Quando eu resolvi os meus conflitos, né, internos.
Aí eu pude me voltar mais sobre os conflitos dos alunos, né? do ambiente de sala de aula, enfim. Então esse assunto que eu estou contando para vocês, ele fez parte do estudo quando eu fui trabalhar esse livro aqui, ó, que é o planejamento escolar. Né? Quando eu busquei aporte, busquei conhecimento para fazer esse livro aqui, eu acabei buscando conhecimento para resolver os meus problemas pessoais, né? Da minha vida também. Só lembrando que tudo que nós falamos aqui é dentro dessa série aqui, a pedagnose, que é a gnosiologia da pedagogia. Mas deixa eu compartilhar com vocês a história, porque a história é boa. É o seguinte, pessoal. A partir do momento que eu assumi que o fracasso faz parte da caminhada, que ele faz parte da minha vida, da mesma forma que o sucesso faz parte, né? Só que o fracasso vem mais vezes, né? O sucesso vem menos vezes. Mas a partir do momento que eu me aceitei, assim, né, que eu aceitei a minha humanidade, eu passei a observar determinadas coisas que eu não via antes. Eu estava muito focado em deixar de fumar, né, em combater o vício, mas aí eu descobri que durante o dia havia alguns períodos, alguns momentos em que eu fumava um cigarro para ter prazer. Que eu tinha prazer quando eu fumava. E outros momentos não, eu simplesmente atendia um chamado imperioso do vício. E eu fiz uma lista de quais eram esses momentos, né? E eu percebi que no café da manhã, quando eu fumava o primeiro cigarro do dia, eu tinha prazer. Após o almoço, no lanche da tarde, após o jantar e à noite. Aí eu tive a seguinte ideia. Eu falei assim, eu não vou combater o vício, eu vou combater o prazer. Porque é muito mais fácil eu combater o prazer do que combater o vício. Eu vou deixar de fumar nesses momentos em que o cigarro me dá prazer. Bom, o que eu estava fazendo, pessoal? Estava estabelecendo metas. Né? Eu não preciso deixar de fumar de uma vez só. Eu vou deixar aos poucos. E como será esse aos poucos? Vou pegar pelo mais fácil. Qual que é o mais fácil de combater? O vício ou o prazer? Descobri que era o prazer. Aí o que eu fiz? No primeiro dia que eu me dediquei a essa tarefa, né, atingir esse objetivo, eu fiquei sem fumar 5 cigarros. Eu fumava um maço, que são 20 cigarros por dia. E no primeiro dia eu fumei apenas 15 cigarros. Só atendendo aquele chamado do vício. Para sentir prazer, não quero ter prazer agora. Né? Bom, quando foi ao final desse primeiro dia, eu falei, bom, eu consegui, estou mais forte. Agora eu preciso estabelecer outra meta, porque essa já não vale mais. Essa é a meta do primeiro dia, eu preciso de uma meta para o segundo dia. E qual será essa meta? Aí eu percebi o seguinte, pessoal, que mesmo tendo o império, né, do vício, a vontade de fumar não era igual durante o dia todo. Havia alguns momentos em que eu tinha mais vontade, mais desejo, né, que o vício era mais forte. E havia momentos em que o vício era mais fraco. Geralmente naqueles momentos assim, de grande estresse, né, a vontade de fumar era maior. Mas nos momentos em que eu não estava sob estresse, a vontade de fumar é menor. Então eu fiz uma lista disso, né, quais seriam esses momentos, e falei, bom, para o segundo dia então eu vou combater o vício naquele ponto em que ele é mais fraco. Né? Ou seja, quando a vontade vier branda, eu vou resistir. Vou resistir até quando? Até quando eu puder. Quando eu não puder, eu vou fumar, eu vou me acalmar. Né? E o resultado disso foi que no segundo dia, ao término do segundo dia, eu havia fumado 10 cigarros. Bom, reduzi pela metade. Eu falei, agora é o seguinte, se eu continuar dessa forma, eu vou reduzir minha maneira de fumar. Mas esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é parar de fumar. Então o que eu vou fazer? Quais serão as metas do terceiro dia? Bom, as metas do terceiro dia vai ser o quê? Vai ser uma meta só. Deixar de fumar, né, naqueles momentos que o vício for imperioso, mas resistir ao máximo. Eu não preciso ficar o dia inteiro sem fumar. Eu só preciso resistir, o máximo que eu puder. E no terceiro dia eu fui resistindo, mas chegava um momento que não dava conta. Né? A vontade de fumar era muito grande. E eu acendia o cigarro e fumava. Quando foi no final do terceiro dia, eu contei, eu havia fumado 5 cigarros só. Ou seja, em 3 dias eu reduzi de 20 para 5. Aí eu pensei assim, olha, a ideia foi boa. Estabelecer metas está me ajudando a atingir meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Se eu tivesse, vamos analisar. Se eu estivesse trabalhando para as metas, né, eu ia ficar no primeiro dia. Eu ia simplesmente reduzir o vício. Agora, como eu estava trabalhando para o objetivo final, que é deixar de fumar, eu falei assim para mim mesmo, falei, bom, minha meta para o 4º dia é não fumar nada.
é passar o dia inteiro sem fumar. Confesso para vocês, foi um desespero. É o dia inteiro aquele que só pensava em cigarro, né? Somente cigarro, né? Nós temos dentro de nós aquela conversa interna, né? Que nós dialogamos conosco mesmo, e o outro, J. Londe, né, que vive dentro de mim, ele me falava o tempo todo, né? Fume, acenda o cigarro, agora, eu quero, né? Faça. E o J. Londe consciente dizia, não, vou resistir, vou segurar, não quero. Bom, ao final do quarto dia, o que aconteceu? Eu havia cumprido a meta do dia. Quando chegou a meia-noite, eu disse para mim mesmo, hoje eu passei um dia sem fumar. O que eu vou fazer então? Qual que é a meta de amanhã? É passar o quê? 2 dias sem fumar. Porque se eu fiquei 1, agora eu fico 2. Porque a partir do momento que a gente vai atingindo as nossas metas, nós vamos nos tornando mais fortes, né? Mais resistentes às tentações, resistente ao vício, não é isso? Isso me tornou mais forte. E no quinto dia eu fiquei 2 dias sem fumar, né? Fiquei o quinto e o sexto dia sem fumar. E esses 2 dias, pessoal, se transformaram em 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, que viraram 512, 1024, 2048, né? 5096. E já fazem 15 anos. Puxa, passou depressa. Então uma decisão que eu tomei lá no primeiro dia, que foi ficar sem fumar nos momentos de prazer, me garantiram depois 15 anos de prazer sem cigarro. Isso. Esse é o poder, pessoal, das metas, né? De você estabelecer metas para você e você trabalhar para essas metas, colocar essas metas em funcionamento, né? Colocar o seu plano de ação para agir, não é isso? E é disso que nós vamos falar agora, né? As metas, como colocar metas dentro do nosso trabalho. Só que não vamos falar hoje, não vamos falar agora. Vamos deixar para o próximo vídeo, né? Que tal? Até lá, pessoal. Só lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Ainda está em tempo. Clique lá no sininho para receber as notificações, porque o seu apoio vai ser o nosso incentivo, tá? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Até lá, pessoal.